Olá, alunos do oitavo ano, professor Esquilace, tudo bem? Então tá, ó, esse daqui é o vídeo onde eu vou corrigir essas atividades que eu passei para vocês fazerem na última atividade que eu passei. Tanto o material que vocês pegaram na escola, como o material que está disponível no Google Sala de Aula, né, lá no GSA. Lembrando que aí você faz essa atividade e tira foto, me manda pelo e-mail, aquele e-mail que tem no começo da atividade lá, que é o meu e-mail institucional. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar aqui com calma. Então, ó, primeira pergunta, né? Avalie as informações a seguir em seu caderno, corrija-as, se for necessário. Então, no item A, ele está falando, lembrando, antes que eu me esqueça, né? Lembrando que todas essas questões, essas perguntas estão relacionadas ao texto que eu passei para vocês, que eu li com vocês esse texto, então você precisa reler mais de uma vez para poder responder aqui. Então, você vai ler o texto, entender o texto, refletir sobre o que o texto está falando para poder responder finalmente essas questões com mais tranquilidade. Então, a primeira questão é essa que está pedindo para você avaliar as afirmações que está no item A e no B, e no seu caderno você vai corrigir, porque elas estão com erros, né, interpretações erradas. Então, item A fala: o único planeta do sistema solar que possui atmosfera é a Terra. Bom, pelo que nós vimos no texto, nós vimos que, além da Terra, outros planetas também possuem atmosfera, como Marte, Vênus, Júpiter. Porém, a composição, né, diferente da composição atmosfera aqui da Terra. Então, diferentes gases. Então, esses planetas que eu falei têm atmosfera, mas não têm os mesmos gases ou em proporções diferentes. Certo? Então, isso é o item A. O item B fala que a atmosfera terrestre formou-se com o planeta e se mantém inalterada até hoje. Também não está correto. A atmosfera terrestre ela não se mantém inalterada, ela sofreu várias transformações. Então, ela está em mudanças constantes desde que ela foi formada lá no início do planeta. Tudo bem? Então, essas são as respostas A e B que eu retirei lá do texto que nós lemos. A quarta questão aí. Leia o trecho a seguir, identificando os erros que ela contém. Em seguida, copia no caderno, corrigindo o que for necessário. É a mesma coisa que a 3, né? Só que é um item só. Então vamos lá. A formação da atmosfera teve pouca participação dos vulcões. Antigamente, a atividade dos vulcões era muito menor do que hoje. Eles expeliam pequena quantidade de compostos, como o gás carbônico, formando a atmosfera. Não é isso, é o contrário, né? A formação da atmosfera teve importante participação dos vulcões. Antigamente, a atividade dos vulcões era muito maior do que a atual. Eles expeliam grande quantidade de compostos, como o gás carbônico, contribuindo para a formação da atmosfera, que continua em constantes mudanças ao longo dos anos. Como a gente já viu isso no item anterior, né, no B do 3. Então, tudo isso está no texto. Eu li o texto, entendi o texto, então fica mais fácil para eu responder, certo? Aí o item atividade 5. Um satélite meteorológico, ele foi lançado e deveria se estabilizar, né, porque o satélite ele fica girando em volta da Terra, ele atinge uma determinada altitude, ele fica girando em volta da Terra, ele fica orbitando a Terra. Então é quando ele estabiliza. Então ele deveria se estabilizar para começar a enviar dados aqui à Terra quando chegasse a uma altura de 472 quilômetros. Porém,
antes de atingir esta altitude, lembrando que quanto mais a gente sobe, né, quando a gente sobe, vai aumentando a altitude, então, antes de atingir essa altitude, ele se chocou contra um corpo celeste e caiu em uma montanha de 2.500 metros de altitude. Embora o satélite tenha sido destruído, o acidente não gerou vítimas. Tudo bem. Aí ele faz 3 questionamentos aí, o A, B e o C. O A ele pergunta: em qual camada da atmosfera o satélite deveria se estabilizar? Então você pode olhar lá aquele desenho que tem aí das camadas, né, da atmosfera, e aí você vai ver que a camada da atmosfera que o satélite deveria se estabilizar seria a termosfera, certo? Isso é o A. B. Em qual camada provavelmente o satélite foi atingido? E pedindo para você justificar a sua resposta, ou seja, dizer por quê. Então, a camada provavelmente foi a mesosfera, pois é nessa camada, né, que a quantidade de gases é suficiente para reduzir a velocidade e causar a combustão de corpos celestes, que chegam até a atmosfera terrestre. E o C está perguntando em qual camada da atmosfera o satélite se chocou com a montanha, ou seja, 2.500 metros de altura, né, que era o tamanho da montanha. Aí o item C é na troposfera. Certo? Muito bem, vamos lá para a pergunta 6, vamos ver a pergunta inteira. 6. As estrelas cadentes são corpos celestes que, ao atravessar determinada camada da atmosfera terrestre, entraram em combustão. A visão desse fenômeno costuma ser noticiada pela mídia e apreciada pelas pessoas. Identifique em qual camada atmosférica as estrelas cadentes se formam e qual característica da atmosfera ocasiona a combustão desses corpos celestes. Está relacionado com o que a gente viu nas 5 aí também, mas vamos lá. Então, que nem nós vimos na B. Então, a resposta à camada é a mesosfera. E qual que é a característica dela? Ela se localiza entre 50 e 90 quilômetros de altitude. Tem pouca quantidade de gases, o que é suficiente para reduzir a velocidade de corpos celestes que chegam à atmosfera, causando sua combustão e formando um rastro luminoso. Tá? Então é isso. Da onde eu tirei isso? Gente, do texto que eu li anteriormente. Tá? Vamos lá. Pergunta 7. O aparelho que mede a pressão atmosférica de determinado lugar chama-se barômetro. Então, barômetro é um aparelho que mede a pressão do ar, a chamada pressão atmosférica. Deduza como um barômetro poderia ser usado para medir a altitude de uma localidade. Gente, primeiro tem que ver para que serve o barômetro. Então, o barômetro, né, já vimos, ele mede a pressão atmosférica. Então, ele é utilizado, né, como ele mede a pressão atmosférica, então, por meio de comparações entre pressões e diferentes altitudes, vai ser possível concluir qual é a maior altitude. E uma coisa que nós temos que entender, quanto maior a altitude, menor a pressão. Quanto menor a altitude, maior a pressão. Então, quando você está na praia, vamos pegar esse desenho aqui que depois já ajuda a responder ele. Ao nível do mar. Olha, eu tenho muito mais ar em cima da cabeça aqui, desse menininho. Então, se eu tenho muito mais ar, é como se o ar pesasse na minha cabeça, né? É o peso do ar, a massa do ar. Então, a pressão aqui é maior. Quando eu estou a 3.000 metros de altitude, eu tenho menos ar na minha cabeça. Então, a pressão é menor. Então, a gente diz que é inversamente proporcional. Por quê? Quanto maior a altitude, menor é a pressão, porque tem menos ar. Agora, quanto menor é a altitude, como a nível do mar, maior vai ser a pressão, porque vai ter mais ar em cima da minha cabeça. É isso, a resposta da 7. Tá?
Agora 8. O gráfico abaixo mostra a pressão atmosférica medida em 5 lugares diferentes, ao longo de uma caminhada realizada por um grupo de pessoas. Aí ele pede para desenhar no caderno um perfil vertical da paisagem por onde o grupo de pessoas passou. Destaque os pontos de subida e de descida e indique o ponto mais alto e o ponto mais baixo da caminhada. Então, pelo que a gente viu agora no exercício anterior, então nós vimos que a pressão ela está relacionada com a altitude. Então nós temos 5 pontos aqui. Primeira coisa, a gente tem aqui do lado, eu vou botar em outra imagem para ficar melhor, né, maior. Espera aí, eu fiz um desenho legal aqui. Aqui, ampliei, né? Ó, é o mesmo gráfico, tá? Só que eu ampliei para facilitar. Aqui ele está mostrando como se fosse o tempo e o ponto 1 foi quando ele parou nesse primeiro, o ponto 2 eles pararam aqui, o ponto 3 aqui, o 4 aqui e o 5 aqui. Só que aqui não é altitude, aqui é a pressão atmosférica. Então ele está me dizendo que no ponto 1 a pressão atmosférica era 0,6. Então lembrando, se é inversamente proporcional, se a altitude é menor, a pressão é maior. Se a altitude é maior, a pressão é menor. Isso a gente vê aqui. Ó, 6. A pressão aqui está 0,2 no ponto 2. Se está 0,2, a altitude, desculpa, a pressão no ponto 2 está 1,0, alta. Se a pressão está alta, é porque a altitude é baixa. Então eu pus aqui. Aí aqui, nesse ponto, é 0,8. Ele é menor do que 1. Então, a altitude é maior. É o inverso. Tá? Aí esse ponto aqui é 0,2. Se é 0,2, a pressão é baixa. Então, a altitude é alta. E o 0,3? Desculpe, e o ponto 4 é 1, desculpa. O ponto 4 é 0,2, então a altitude é maior. Tá? Então, repare que ao contrário, subiu pressão, desceu a altitude. Desceu um pouquinho a pressão, subiu um pouquinho a altitude. Caiu bastante a pressão, aumentou a altitude. Tá? Aí subiu um pouquinho a pressão, diminuiu a altitude. Então, esse seria o desenho desses pontos que ele passou, certo? Tem que saber que é o contrário. Esse é o segredo. Aumenta, por exemplo, quem já teve a oportunidade de ir para a praia e desceu a serra, ou já foi a alguma outra serra, mas quando vai para o mar dá para perceber melhor, você tem que descer a serra para ir para o mar. Então, quando você está no alto da serra, a pressão é menor, porque a altitude é grande em comparação à praia, tá? Em comparação à praia. Quando o carro desce, o que está acontecendo? Está aumentando a quantidade de ar na sua cabeça. Então, se está aumentando a quantidade de ar na sua cabeça, você está diminuindo a altitude. Então, se a altitude é baixa, a pressão é alta. Se a altitude é alta, a pressão é baixa. É o contrário. Então, é aquele desenho lá que você tem que fazer. Tá? E a última pergunta aí. Examine a ilustração e faça o que se pede. Tá? Vamos ler. Sempre lendo e interpretando o que está escrito para poder responder. A pressão exercida pela atmosfera na superfície terrestre, ela é influenciada pela altitude. Foi o que nós acabamos de discutir nesses exercícios. Com base nessa ilustração de cima aí, você pode concluir que a pressão atmosférica a 3.000 metros de altitude, está aqui o rapazinho, nós já vimos isso, então você pode concluir que a pressão atmosférica a 3.000 metros de altitude não tem a mesma intensidade que a pressão atmosférica ao nível do mar. Acabamos de falar isso. Considerando que o balão foi preenchido com gás ao nível do mar,
e em seguida levado para o topo de uma montanha de 3.000 metros de altitude, o que você espera observar quanto ao volume do balão nessa altitude? Propõe uma explicação. Então aí ele está colocando o exemplo de uma bexiga, né, um balão de festa. Então ele encheu esse balão a nível do mar. E se ele subir com esse balão? Aqui a pressão é alta, aqui a pressão é baixa. O que acontece quando ele sobe com esse balão? Então eu vou mostrar uma coisa para vocês que é fantástico, um balão meteorológico. Ó, tá aqui, esquece o desenho de cima. Ó, então é o seguinte, isso aqui é uma experiência que foi feita que levou um homem lá no alto, a quilômetros de altitude, para ele saltar, que é a última imagem. Mas o que acontece aqui? O que é importante vocês verem aqui? Para ele subir, tá vendo? Aqui é a cápsula onde o astronauta, né, estava aqui dentro. E ele era preso a um balão meteorológico. Olha que interessante, tinha gás aqui dentro. Mas você repara que ele está fininho? Então, ele soltou e começou a subir. Então aqui a pressão é maior, por isso que ele está pequeno aqui. Conforme ele foi soltado e ele foi subindo, o balão foi aumentando. Por quê? Porque a pressão de fora, a pressão atmosférica de fora, ela foi ficando menor. Então o ar que estava dentro do balão foi ocupando mais, foi se expandindo, né, ocupando mais espaço. Então, é isso que acontece com o balão. E aqui tem a última imagem, ele saltando da cápsula para cair de volta. Ele está de paraquedas, né? Foi o recorde mundial em salto de uma cápsula lá na atmosfera, lá no alto da atmosfera. Eu não lembro que camada que foi, depois eu posso até pesquisar. Então, percebe? Embaixo, pressão maior. Conforme ele chegou lá em cima, onde ele ia saltar, a pressão era menor. Então, o balão ele aumentou de volume. Então, na pergunta, é justamente essa. A pergunta está ali. Considerando que um balão foi preenchido com gás ao nível do mar e, em seguida, levado ao topo de uma montanha de 3.000 metros de altitude, o que você espera observar quanto ao volume do balão nessa altitude? Bom, o balão, como ele aumentou a altitude, né, a pressão fora do balão estava menor. E dentro do balão, ela era maior. Então, ele vai expandir até estourar, como a gente viu lá na história do balão meteorológico. Tá? Então, isso é importante. Pressão alta, altitude baixa. Pressão baixa, altitude alta. Tá? Quanto mais você sobe, menos pressão tem. Quanto mais você desce para a praia, maior vai ser a pressão. Tudo bem? É isso, gente. Se não entendeu, volta, ouve de novo, presta atenção, lê o texto para não ficar dúvida. Tá bom? É isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês aí. Um abraço, até mais.